dia! Estamos começando mais um programa Conhecendo o Seu Direito, aqui na TV Cidade, canal 28, hoje terça-feira, com uma entrevista muito importante e conhecimento que você precisa saber. Assuntos muito importantes e atuais. Hoje nós iremos falar sobre as mudanças que ocorrerão no Código de Processo Penal. Para falar sobre este assunto, nós iremos conversar com o advogado Dr. Edinaldo Vidal. Nós iremos falar também sobre a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Roraima. E você não pode perder essa entrevista, lembrando ainda que você pode acompanhar através das redes sociais do nosso programa, através do Facebook Dolane Patrícia, hashtag Dolane Patrícia, pelo Twitter e Instagram. Você não pode deixar também de assistir esta e outras entrevistas pelo YouTube, através da página Dolane Patrícia RR. Daqui a pouco estaremos de volta com essa excelente entrevista que você não pode perder. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com um programa que vai deixar você mais informado a cada terça e quinta, às 7 da manhã, aqui na TV Cidade, canal 28. E hoje com uma entrevista muito especial com o Dr. Edinaldo Vidal, falando sobre as mudanças que ocorrerão no Código de Processo Penal e falando também sobre a Associação dos Advogados Criminalistas, que é um assunto muito atual. Bom dia, Dr. Edinaldo, tudo bem? Bom dia a você, Dolane, bom dia a todos os espectadores dessa brilhosa empresa. Nós estamos com esse assunto importante hoje, relacionado à questão das mudanças do Código de Processo Penal, mas antes de entrarmos nessa questão, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Associação dos Advogados Criminalistas que está sendo criada aqui no nosso estado. Nós queremos levar o conhecimento da sociedade roraimense de que estamos instalados na Rua Aruaque, 465, primeiro andar, sala B, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Roraima. Nós, colega Dolane, sentimos a necessidade de fundar essa associação porque era um dos poucos estados no Brasil que não possuía. E devido aos grandes embates, dos grandes temas do direito penal e processual penal e dos meios, muitas vezes, que barram o acesso do advogado, muitas vezes mal compreendido o advogado criminalista, nós entendemos, depois de uma larga experiência aí de 20 anos na advocacia criminal aqui no estado e outros da federação, fundar a CRIMER no sentido de melhorar o acesso do advogado criminalista à investigação policial e à própria ação penal. E o advogado que pretende fazer parte dessa associação, o que ele deve fazer? Ele deve procurar a CRIMER, que é a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Roraima, no endereço antes mencionado e munido do número da RG e CPF da sua OAB e filiar-se, e a partir desse momento, estando ele filiado, automaticamente ele passa em embates na esfera policial ou judicial a ser protegido seus direitos e prerrogativas também através da CRIMER. Uma excelente iniciativa, por sinal. E falando ainda dessa questão do direito penal, da questão da advocacia criminalista, vamos falar um pouco sobre a questão das mudanças do Código de Processo Penal. De que ano é o Código de Processo Penal que nós estamos hoje trabalhando, doutor Edinaldo? O Código Penal é de 1940. E o Código de Processo Penal é de 1942. Bem antigo, salvo né? melhor juízo, hoje, praticamente em novembro, estaria completando 73 anos. É um código obsoleto que bem não defasado. Acompanhou a evolução do direito penal e processo penal, inclusive da criminalidade, que surgiram novos tipos penais. Muitos bandidos, né? Não acompanhou. E quais as mudanças que o novo Código de Processo Penal traz de mais importante para a sociedade? É importante nós mencionarmos que o grande objetivo da reforma é a PL 8045/2010, que foi aprovado no Senado Federal e hoje está para ser aprovado na Câmara dos Deputados. A grande inovação, e a gente vê com bons olhos, é a questão de unirmos o processo penal adaptando aos direitos constitucionais ali dos direitos fundamentais trazidos na Constituição de 88. A gente vê
uma figura muito importante. Nós da área criminal estamos recebendo com muito entusiasmo, no sentido de que nós passaremos a ter o juiz de garantias. O juiz de garantia nada mais é do que um juiz que vai acompanhar a investigação já na esfera policial. E com todo o respeito, embora nós tenhamos delegados altamente preparados, um concurso altamente rigoroso, mas nós enfrentamos barreira. Recentemente eu conversava com o presidente da OAB e ele dizia que uma delegada tentava negar o acesso de um advogado a um inquérito. Ora, hoje já é simulado, é uma questão que não discute pelo Supremo Tribunal Federal. Nós enfrentamos essas barreiras, mas que é uma exceção. Mas nós vemos com bons olhos e a associação está acompanhando as reuniões que estão acontecendo, as inovações do processo. O Conselho Federal, através da Frente Parlamentar da Advocacia, está fazendo um trabalho formidável, louvável, em defesa das prerrogativas e dos direitos, não só do preso, mas da vítima também. Isso é uma grande inovação, o juiz de garantias, hoje na reforma do Código de Processo Penal. Falando assim em crimes mais específicos, traz alguma inovação com relação à questão de drogas, de tráfico, traz inovações nesse sentido também no novo Código? Com relação à lei de tráfico, que é a 11343 de 2006, ela é uma lei específica. Então, o Código de Processo Penal, ela fica um pouco arredio a essa lei por ser específica e, com certeza, com a aprovação do Código de Processo Penal, essa lei vai ter que se adaptar. Exatamente, porque vai haver um certo choque pelo fato das inovações do Código de Processo Penal, na verdade, atingir como um todo toda a questão que envolve hoje os crimes relacionados no Código Penal. E com relação aos crimes hediondos? Os crimes hediondos, ele também permanece ao arredio dessa lei, porque o crime hediondo está na Lei 8.072/90 e é uma lei específica. É uma lei específica. Então, após a entrada, entendemos que após a entrada do Código de Processo Penal, a aprovação dele, essas leis certamente irão se adaptar a essa nova realidade processual penal. Mas eu queria dizer aqui, doutora Dolane, uma inovação que a classe dos advogados criminalistas, de todos os paladinos da justiça, vão receber com muito apreço, com muita expectativa, a figura do advogado ser indispensável no interrogatório policial. Sempre achei isso. Então, é uma coisa que nós, advogados, você sabe da luta dos advogados, das barreiras que enfrentam na delegacia de polícia. Infelizmente, muitas vezes a autoridade policial não está preparado para a chegada do advogado à delegacia. E eu fui delegado de polícia, então eu me sentia muito alegre quando chegava um advogado, que a partir dali todas as prerrogativas do preso vão estar garantidas e garantido vai estar o quê? Uma boa formação da instrução extrapolicial, extrajudicial. E nessa expectativa, só quem ganha é o processo investigatório, é a própria autoridade policial e a própria justiça. Então nós estamos com muita expectativa na figura indispensável do advogado, na presença representando o acusado no seu interrogatório policial. E diga-se de passagem, se aprovado, se não tiver condições de chamar um advogado, o inquérito deve ser encaminhado sem o interrogatório do réu, para que mais à frente, a posterior, o réu traga o advogado ou defensor e possa ser interrogado, salvo se ele declarar de livre e espontânea vontade que se sente tranquilo para fazer o seu interrogatório. Isso é uma inovação que nós, advogados criminalistas, estamos com a grande expectativa de recebê-lo, porque vai garantir o devido processo legal. E como o senhor falou, vai ter aquela questão do ajuste, de andar lado a lado, aquela questão relacionada aos direitos constitucionais, ou seja, o direito da ampla defesa está diretamente ligada a essa inovação, que é a presença do advogado no inquérito policial no momento do interrogatório do réu. Realmente vai ser algo que vai beneficiar tanto a justiça como um todo na busca da verdade, quanto a questão da defesa do réu. Isso é verdade. E no âmbito ainda da questão do inquérito policial, mais alguma mudança importante trazendo no novo Código de Processo Penal? Bom, a grande mudança exatamente são duas mudanças que eu
pontuei como essenciais, imprescindível para a boa formação do inquérito policial. A presença do advogado no interrogatório, o que lhe garante aí a plenitude de defesa nos crimes de homicídio, tentados ou não, e a ampla defesa nos crimes comuns. E o juiz garantista que está ali acompanhando. E outra coisa, você acusado, vai poder, ou você vítima, vai poder requerer diligências que ficará a cargo desse juiz, já diretamente ao Poder Judiciário. Porque muitas vezes você percebia que o andamento, o caminho ali, daquela fase, daquele inquérito, não era o mais correto. Então você pode o quê? Levar prova à autoridade policial vigiada por um juiz, ou seja, é uma complementação de forças no sentido de que formar um processo isento, imparcial, que possa alguém seja condenado ou absolvido, mas dentro de toda uma legislação processual, agora anexado às garantias fundamentais da Constituição de 88. Muito bom. Essa mudança com certeza será bem-vinda e daqui a pouco nós iremos continuar com essa entrevista e você continuará sabendo sobre as inovações, sobre as mudanças do novo Código de Processo Penal que está para ser votado. Nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta, não saia daí. De volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando sobre um assunto muito importante, as mudanças que acontecerão no Código de Processo Penal. Você precisa estar ligado para que a informação chegue até você. O conhecimento é muito importante, você não pode deixar de obter. E hoje, o advogado Dr. Edinaldo Vidal está conosco para falar sobre as mudanças que ocorrerão no Código de Processo Penal. Dr. Edinaldo, como é que está essa questão da tramitação dessa nova lei no Congresso? Bom, doutora, a lei ela foi aprovada no Congresso, ela veio para a Câmara, que passa a ter um debate mais elastecido em virtude do número de congressistas ser muito maior de que no Senado, e posteriormente ela passa para aprovação e sanção da presidência, mas já se arrasta há algum tempo e nós estamos com a expectativa que ela seja aprovada o mais rápido possível. Por quê? Porque esse Código Processo Penal que está aí, o próprio Código Penal, que é de 1940, estão por demais ultrapassados. Então, acreditamos e estamos pensando de que ela seja aprovada aí no mais tardar esse ano ou próximo ano, para que entrar em vigor e se adapte à nova realidade criminal e à nova realidade do procedimento penal. Passada a questão da fase do inquérito policial, em que garante a questão da amplitude da defesa e a questão também da presença do judiciário logo no início do processo, do inquérito policial. O que vinha acontecendo na segunda fase, já propriamente judicial, quando sai da fase de inquérito? Quais as principais mudanças? Terminado o inquérito policial, agora o inquérito, diga-se de passagem, ele vai ter uma tramitação direta entre delegado e Ministério Público. Depois que é oferecido a denúncia, aí passa-se a ação penal, o réu vai ter direito a apresentar sua resposta da acusação, sua testemunha e a fase da instrução. O que nós observamos nas mudanças é um alongamento de prazo. A gente vê que os prazos estão mais alongados para efeito de conclusão da ação penal. Agora nós observamos e é bom que se diga, nós agora vamos ter prazo determinado para prisão preventiva e prazo determinado para o encerramento do processo. O que é uma coisa muito moral, por sinal, porque às vezes o preso passava meses até terminar a questão da investigação e depois ele nem era culpado, né? O procedimento aqui pela nova reforma, ele vai ter 90 dias para conclusão. Esse procedimento hoje a gente já encontra na fase do júri, que é 90 dias, então o procedimento médio vai ser 90 dias, vai ter prazo máximo para a prisão preventiva. As prisões praticamente vão se exigir prisão temporária, prisão provisória e a prisão preventiva. Então, há um enxugamento nessa questão das prisões. Em tese, as prisões especiais elas vão ser excluídas, com exceções, digo aqui no nosso caso,
é a prisão especial para advogado em sala do Estado Maior, que ela já foi decidida pela constitucionalidade pelo Supremo e está na nossa Lei 8.906/94, então não vai ser atingido por essa reforma, mas o que nós observamos é o quê? Um enxugamento, uma seleção e uma celeridade quanto das pessoas presas e tempo determinado para a conclusão do processo, e leva o quê? A uma orientação, eu vi aqui nos estudos, de que será fixado logo na contracapa o dia que foi preso e o dia que deverá ser solto ou não, concluído ou não a instrução. Vai ter limite, ou seja, processo, a gente vê habeas corpus no Supremo de réus que estão presos há 6 anos, sem julgamento. Então, verdade, por a nova lei, isso é saudável, isso é salutar, isso garante o devido processo legal e a ampla defesa, porque muitas vezes o que o réu quer é ser julgado, definido a sua punição em caso de não absolvição, para que ali pague com dignidade a sua cadeia e volte à sociedade ressocializado, de repente até com uma profissão definida, e possa continuar a sua vida, voltar para o seio da sua sociedade. Para essa sociedade de hoje, essas mudanças, o senhor considera relevantes? Muito relevante. Relevante, ou seja, uma outra coisa que tem que ser se dita aqui, eu falei muito de réus, mas a vítima, ela vem preponderantemente acentuado nessa reforma, na medida que todos os atos, hoje em dia, com a mini reforma do CPP, a vítima já era comunicada da prisão e da soltura. E agora, na nova reforma, se aprovado como veio do Senado, ela vai ser informada de todos os atos do processo. Ou seja, nós estamos aqui também prestigiando a vítima, para que ela tome conhecimento. E uma outra coisa, crimes de ação privada praticamente será extinto. Todos os crimes vão depender de representação e vão ter prazos curtos. Salvo engano, ação privada, a queixa-crime, ela terá 5 dias para você dizer da representação ou não. O que se busca é o quê? É desafogar o poder judiciário em demandas sumaríssimas que nada levam a quê? Briga de vizinho, coisas similares desse tipo, que muitas vezes poderia ser resolvido na própria delegacia, pelas partes, pelos seus advogados, e engessa o Poder Judiciário, que a gente sabe está lento, está cheio, e que não dá resposta que a sociedade pede, clama no dia a dia. E o fato desses processos que tramitavam no Juizado Especial Criminal passar a fazer parte das varas genéricas criminais não vai comprometer a celeridade do andamento dos processos, uma vez que vai aumentar o número de demandas? Entendemos, nós advogados criminalistas, que poucos processos desses dos juizados criminais vão chegar lá, devido ao quê? O leque de abertura que se dá para as partes resolverem. Então, acreditamos que a maioria desses processos, com amplitude de possibilidade das partes, de seus advogados, da própria polícia, lá no início, resolver essas querelas de pouca ou nenhum valor, vamos dizer assim, dentro dos grandes crimes, crime de tráfico, crime hediondo. Então essas querelas, essas demandas, elas vão chegar pouquíssimo ao Poder Judiciário. Eu entendo que não, ela vai causar qualquer aumento na demanda que já está aí. O que o Código pretende é enxugar o processo penal, enxugar as prisões e dar mais liberdade às partes para que possam transigir. Isso a gente já vê no juizado nas questões cíveis, as próprias transações penais, mas é um rito diferente, com garantia de seus advogados. E nós não poderíamos de deixar de pontuar, doutora Dolane, que nós já fazemos parte aqui há praticamente 20 anos do Tribunal do Júri nesse estado, as inovações que nós tantos clamamos do Tribunal do Júri. Nós vimos que nos Estados Unidos, o promotor, ele pode oferecer uma proposta para o réu. Nessa reforma nós ainda não temos isso, mas nós temos uma novidade. Após o debate das partes, os jurados, eles podem conversar e quebra a incomunicabilidade do jurado. Então as partes vão poder conversar mais ou menos 1 hora e de repente chegar a um consenso. Então isso é uma inovação que nós estamos aguardando com expectativa, porque isso é uma questão muito cultural, para que não haja induzimento ali, mas nós vemos como uma abertura junto ao Tribunal do Júri, e nós esperávamos e esperamos no futuro que o Ministério Público possa conversar com a parte e com o advogado e ambos chegarem a um consenso lá no início da ação penal e evitar toda uma demanda desnecessária.
Uma outra parte importante que nós temos hoje é que se o réu é confesso, ele já pode, a partir dali, cumprir a pena e contar o seu prazo para efeito de uma sentença. Porque se o réu é confesso, por que levar toda essa burocracia do Poder Judiciário para no final emitir uma sentença? Então, se o réu é confesso, há como fazer logo um acordo ali perante o Poder Judiciário com o juiz e ali já se definir mais ou menos a pena e ele já começar a cumprir dentro dos titames da lei, respeitando o devido processo legal. Então, são inovações que nós esperamos que venha surtir efeito para que desafogue o Poder Judiciário inchado e que não está dando resposta à demanda da sociedade. Suas considerações finais no que diz respeito à questão da celeridade processual com esta reforma do Código de Processo Penal, bem como do que vem de trazer de benefício para a sociedade ganha com isso? A sociedade só ganha, mas antes de finalizar eu quero deixar aqui a nossa página da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Roraima. No Facebook ela é facebook.com/acrimer. No portal ela é www.acrimer.advog.br. Curta a nossa página, nós estamos lá debatendo os temas de interesse nacionais, inclusive da reforma, estamos acompanhando com muito carinho, estaremos participando do Encontro Nacional dos Advogados Criminalistas e vamos trazer com certeza mais inovações e aperfeiçoamento, podemos aqui debater mais uma vez. Mas com relação às inovações, doutora, nós esperamos com muita expectativa e com certeza a reforma ela vem para melhorar, ela vem para adaptar o processo penal aos direitos e garantias fundamentais, tanto do preso como da vítima. E a figura essencial nisso daí é a participação em todas as fases do advogado. Essa é a grande conquista de todos os paladinos da justiça. Nós estamos gratificados com essa reforma e o Conselho Federal, o presidente Marco Venício, tem dado uma força, um acompanhamento com a bandeira da advocacia no Congresso, com muita galardia, e nós ficamos muito gratificados com essa representatividade e a sociedade só tem a ganhar, o processo penal só tem a ganhar, a justiça só tem a ganhar. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Nós queremos dizer que o nosso espaço está aberto também para a Associação dos Advogados Criminalistas para que possam vir aqui e debater sobre temas importantes, principalmente porque a justiça, sem a presença do advogado, ela não é completa, não é verdade? Isso é verdade. Agradecendo mais uma vez a sua participação no nosso programa, nós iremos para um breve intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta. Volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, e a entrevista de hoje foi muito importante, relacionada à reforma do Código de Processo Penal e falando também sobre a Associação dos Advogados Criminalistas. Você que é advogado pode fazer parte dessa associação também. Basta procurar o Dr. Edinaldo Vidal, pode procurar também a OAB Roraima e você terá muitos direitos garantidos também pela associação. Nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, queremos agradecer a Loja Bonita, queremos agradecer ainda a essa loja que tem vestidos maravilhosos e roupas onde você pode usar em qualquer ocasião. Você vai ficar linda de bonita. E a Loja Bonita fica na Avenida Villeroy 539A, em frente à loja Renault. Agradecendo também ao Ney Maison, Noivos, Noivas e Café, responsável pelo nosso cenário. No Ney Maison, você vai ter os vestidos de noiva mais lindos que você já viu e a festa de casamento dos seus sonhos você também poderá ver realizada através do trabalho do Ney Maison. Agradecendo também a Tizuca Calçados, onde calçados moderníssimos estão ao seu dispor. Procure a Patrícia Passos na Avenida Ataíde Teve e você vai ficar linda com sapatos magníficos que combinarão com o seu look e você com certeza se sentirá muito mais feminina. Agradecendo também a Uniclass Educacional no Shopping Garden, pós-graduação em licitações e contratos, gestão de pessoas e auditoria pública. Você não pode deixar de estudar na Uniclass e depois dar um passeio pelo Shopping Garden. Agradecendo também a você e dizendo que você pode nos acompanhar através
do YouTube na página Dolane Patrícia RR, assistindo a todas as nossas entrevistas. Poderá também nos acompanhar nas redes sociais pelo hashtag Dolane Patrícia, Instagram, Twitter, Facebook, Dolane Patrícia. Nos acompanhe, dê sua sugestão. Quem você gostaria que estivesse em nosso programa, seja entrevistado e nos assista aqui na TV Cidade, canal 28, todas as terças e quintas. Até o próximo programa.